pessoal, tudo bem? Sou a professora Márcia Farias e hoje nós vamos falar de um tema muito importante e que suscita muitas dúvidas no período próximo à data fim do balanço, é a propriedade para investimento. E que tem fundamento lá na NBCTG 28, que é o nosso CPC 28. Então, nós vamos verificar na nossa aula de hoje que o CPC 28, pessoal, ele trouxe importantes esclarecimentos e regras no reconhecimento e na mensuração dessas propriedades para investimento. E na nossa aula de hoje, nós vamos verificar que lá dentro do balanço patrimonial, dentro do subgrupo lá do ativo não circulante investimento, nós vamos encontrar a figura da propriedade para investimento e é sobre ela que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Bem, pessoal, então vamos verificar o que é essa propriedade para investimento e conhecer um pouquinho. Então, o CPC nos apresenta a definição de propriedade para investimento. Então, propriedade para investimento é a propriedade, terreno ou edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, mantidos pelo proprietário ou pelo arrendatário, como um ativo de uso e de direito. É para auferir aluguel e para valorização do capital social, ou ambas. E ele fala o seguinte, e não para uso na produção, no fornecimento de bens ou serviços, ou para finalidades administrativas. E também não pode ser para venda no curso normal dos negócios. Então, pessoal, nós vamos ver aí na definição que para ser uma propriedade para investimento deve ser um terreno, um edifício ou parte de um edifício, ou ambos. E eles não podem ser utilizados na produção, no fornecimento de bens, na prestação de serviço e nem para finalidade administrativa. Então, ele está me dizendo que se tiver qualquer vínculo com a área operacional daquela entidade, isso não vai ser uma propriedade para investimento. Ele vai passar a ser, isso daí vai ser o quê? Um imobilizado. Porque nós, lá na aula, quando nós estudamos o CPC 27, que trata de ativo imobilizado, lá nós vimos que tudo que tem uma relação, um vínculo ali com a atividade operacional da entidade, nós vamos classificar como ativo e imobilizado. Então, aqui o CPC 27, ele nos apresenta essa mesma definição, que para ser propriedade para investimento tem que ser terreno, parte de um terreno, um edifício ou parte dele, ou ambos, mas que não tem vínculo com a atividade operacional da empresa. E também, pessoal, não pode ter objeto, tá com o objetivo de venda no curso ordinário do negócio, que se for, não se fala sobre propriedade para investimento. E aqui eu gostaria de frisar em relação ao aluguel, porque nós acabamos de ler aí que ele fala sobre o aluguel. Então, ele fala, propriedade para investimento é o quê? É uma propriedade mantida para auferir aluguel ou para valorização de capital. Então, nós temos aí a figura de auferir aluguel. E aqui, pessoal, nós vamos ver que quando se fala aí em relação ao aluguel, eu tenho o aluguel que pode se encaixar aqui dentro do CPC 27, lá dentro do ativo imobilizado, e eu tenho a figura do aluguel que pode se encaixar dentro do CPC 28, que trata ali dentro do investimento. E aí nós vamos ver que o aluguel destinado às atividades fim da empresa, pessoal, ele que tem vínculo com a atividade fim da empresa, esse aluguel, ele vai ficar classificado aqui dentro do CPC 27, vou seguir o CPC 27, as orientações do CPC 27. Mas se é um aluguel que está classificado ali, que não tem vínculo com as atividades fim da empresa, eu vou seguir ali o CPC 28 para mensuração dessa figura aí do aluguel. Veja bem, pessoal, um exemplo para facilitar o entendimento. Quando que eu vou reconhecer esse aluguel lá de acordo com ativo imobilizado e quando que eu vou reconhecer ali de acordo com investimento CPC 28? Imagine a seguinte situação,
uma rede de supermercado, resolve abrir um outro supermercado em outra cidade. Com isso, ele adquire um edifício do lado, próximo ali, no local onde vai ser esse novo empreendimento aí. E lá ele adquire esse edifício com o intuito de alugar para os funcionários que moram nas cidades mais afastadas. Ele vai alugar, ainda que seja de um valor mais baixo, mas ele vai alugar para os funcionários ali. Nesse caso, você está entendendo que esse prédio ele foi adquirido porque a empresa resolveu abrir um empreendimento, abrir um novo negócio nessa cidade, e que se ela não tivesse abrido ali, ela não teria comprado esse edifício. E o principal objetivo, a finalidade que ele adquiriu esse edifício, foi para quê? Foi justamente para alugar para os próprios funcionários ali. Então, nesse caso aí, ele tem um vínculo com a atividade fim da entidade. Então, isso daí não é o quê? Não é propriedade para investimento. Então, um exemplo de uma propriedade para investimento, um aluguel, que eu vou classificar como propriedade para investimento, é a empresa ir lá e comprar, adquirir um edifício, um imóvel que não tem vínculo com as atividades operacionais e que ele vai gerar fluxo de caixa independente das atividades operacionais da entidade. Então, você está entendendo que no caso da propriedade para investimento, ele não pode ter nenhum vínculo com as atividades operacionais. Então, pessoal, para ser uma propriedade para investimento, o aluguel, essa propriedade, ela vai gerar um aluguel ou uma valorização do capital. E ela deve acontecer de forma independente e não pode ter nenhum tipo de vínculo com a produção. Porque se tiver vínculo com a produção, nós vimos aí que ele é um ativo imobilizado. E olha só, essa propriedade para investimento, pessoal, ela vai gerar fluxo de caixa altamente independente das atividades operacionais da empresa, independente de outros ativos mantidos aí pela essa entidade. Então, pessoal, o CPC 28, lá no item 7, ele fala que o que distingue, o que diferencia uma propriedade para investimento e uma propriedade ocupada pelos proprietários, que nesse caso é um imobilizado, é justamente o quê? A questão de gerar fluxo de caixa altamente independente das atividades fim e dos outros ativos dessa entidade, perdão. E o reconhecimento? De acordo com o CPC, a propriedade para investimento, ela deve ser reconhecida como ativo quando, pessoal, e apenas quando ela for provável que vai gerar benefícios econômicos futuros associado a essas propriedades. E outro caso, os custos da propriedade para investimento possa ser mensurado, eu possa mensurar os custos confiavelmente. Se eu não conseguir cumprir esses dois quesitos de provar que vai gerar benefícios econômicos e que eu consiga mensurar confiavelmente os custos, isso não se trata de uma propriedade para investimento. Bem, pessoal, algumas propriedades compreendem uma parte que é mantida para obter rendimento ou valorização de capital e outra parte é mantida no uso e na produção ou no fornecimento de bens ou serviços ou outras finalidades administrativas. Então, se puder ser vendida separadamente ou arrendada separadamente, a entidade vai contabilizar essas partes separadas. Então, imagine que eu tenho aqui um edifício e esse edifício aqui, pessoal, eu consigo separar e vender ou arrendar parte desse edifício separadamente. Então, é isso que ele está falando. Se eu conseguir mensurar isso com confiabilidade, os custos com confiabilidade, e conseguir comprovar que isso vai gerar benefícios futuros para a empresa, eu posso reconhecer, se eu não for usar essa parte aqui, por exemplo, nas atividades operacionais da entidade, eu posso utilizar essa parte e vou reconhecer isso daqui, que eu vou utilizar isso para investimento, propriedade para investimento. Então, eu posso reconhecer essa parte aqui de propriedade para investimento e a parte de baixo que está sendo utilizada nas atividades operacionais da empresa, eu vou reconhecer como um ativo imobilizado.
lá dentro do subgrupo imobilizado. Então, como fica? Esse daqui eu vou ter lá o ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, nós vamos ter o grupo investimento. Dentro do grupo investimento, eu tenho a propriedade para investimento. E aqui, logo abaixo, eu tenho o imobilizado. Então, essa parte eu vou reconhecer no imobilizado e essa parte eu vou reconhecer em investimento. De acordo com o CPC 28, ativo imobilizado, ele diz o seguinte: propriedade para investimento é aquela que é com o objetivo de auferir renda ou valorização de capital social. Mas imagine que essa empresa aqui, ela tem um edifício. E esse edifício aqui, olha só, eu tenho duas situações. Esse edifício aqui, ele é todo, olha, ele foi todo adquirido para valorização de capital e para auferir renda. Porém, esse edifício ele é muito grande e é necessário eu ter no local uma sala, um pedaço aqui para atividades administrativas. E nós vimos lá no início da nossa aula lá que para ser uma propriedade para investimento, ela não pode ser utilizada para atividades administrativas. Porém, mais à frente no CPC, ele informa o seguinte, que se for um pedacinho, se for uma parte insignificativa, eu vou reconhecer todo esse imóvel aqui como propriedade para investimento. Se for, você está entendendo que eu tenho todo um edifício e eu utilizo apenas um pedacinho dele aqui, que é insignificativo, essa parte que eu utilizo para a administração de todo esse empreendimento, essa parte é insignificativa, então eu vou reconhecer todo o empreendimento como o quê? Como uma propriedade para investimento. Vamos aqui numa outra situação. Eu tenho aqui um imóvel, um prédio, uma edificação. E nessa edificação aqui, pessoal, eu tenho aqui, olha só, esse pedaço aqui eu consigo mensurar com confiança e eu não estou utilizando ele. Então, eu tenho aqui, ó, um edifício. Essa parte de cima aqui, eu estou utilizando nas atividades operacionais da empresa. Essa parte de cima toda, que eu estou utilizando aqui, ó, isso daqui tudo eu estou utilizando nas atividades operacionais da empresa. Então, tudo isso daqui, eu vou classificar lá dentro do meu ativo não circulante, dentro lá do meu grupo imobilizado. Então, eu tenho aqui dentro do imobilizado. Tá aqui, reconheço dentro do imobilizado. Agora, pessoal, eu tenho esse pedaço aqui, que eu resolvi auferir renda com ele. Pessoal, aí o CPC fala, você consegue separar ele da produção? Consigo. Você consegue mensurar ele aqui com confiabilidade? Consigo. Se você conseguir separar e esse pedaço aqui, pessoal, esse pedaço de baixo, ele ser independente, você conseguir separar e ele ter uma independência aqui, ó, ele ser independente das atividades operacionais da empresa, você consegue mensurar os custos dele com confiabilidade, confiável. Então, nesse caso, esse pedaço, se você consegue separar, ele ser independente, ele gerar fluxo de caixa altamente independente, então, nesse caso, você vai registrar isso aonde? Lá no ativo não circulante e investimento. Certo? Então, você conseguiu separar, mensurar custo, ele é totalmente independente das atividades operacionais que estão ocorrendo nos andares de cima. Ótimo, maravilha, você reconhece, então, parte no imobilizado e parte no investimento. Agora, eu tenho a situação, eu tenho aqui o prédio, pessoal, porém, nesse caso aqui, esse imóvel, eu estou citando aqui usando o prédio, pessoal, mas pode ser qualquer terreno ou ele fala qualquer edificação. Eu tenho aqui isso daqui, olha só. Porém, pessoal, essa parte de cima toda aqui eu utilizo para produção, certo? Eu utilizo isso tudo para produção.
E essa partezinha aqui de baixo, eu vou utilizar para quê? Eu vou utilizar para oferir renda. Esse pedacinho aqui de baixo eu vou utilizar para oferir renda. Pergunta, eu consigo mensurar esse pedaço de baixo aqui, pessoal, com confiabilidade? Eu consigo separar ele aqui das atividades operacionais e ele ser totalmente independente das atividades operacionais? Se a resposta for não, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou reconhecer tudo lá onde? No ativo não circulante, no grupo imobilizado, certo? Então, tenho esses casos. Então, nesse caso, eu tenho um aluguel e essa receita desse aluguel, eu vou reconhecer aqui, ó, esse aluguel, certo? Agora aqui, ó, eu vou ter um imobilizado e vou reconhecer isso daqui como propriedade para investimento. Ah, professora, aqui tem um aluguel, então você coloca um aluguel aqui, que ele vai ser um aluguel de propriedade para investimento. Diferente do exemplo anterior que nós apresentamos, quando eu tenho aqui, ó, um edifício e esse edifício aqui, ó, todinho, o objetivo dele é valorização de capital social e vai ser valorização de capital e auferir renda. Porém, eu tenho uma salinha aqui, ó, pequena, que eu utilizo para administrar, cuidar de todo esse imobilizado aqui. Então, nesse caso, pessoal, eu vou reconhecer todo esse imóvel aqui como o quê? Como ativo não circulante lá dentro do meu grupo investimento. Dentro de quê? De propriedade para investimento. É o mesmo caso aqui, ó, propriedade para investimento. Porque aqui eu falei que ele consegue separar com confiança, ele consegue mensurar com confiança. Então, isso daqui, esse pedaço, eu vou reconhecer uma parte no imobilizado, uma parte no investimento, propriedade para investimento. Porque eu consigo separar, para que eu consiga mensurar com confiança e saber que aqui eu consigo gerar fluxo de caixa altamente independente dos outros ativos da entidade e também das atividades operacionais. Aqui não, aqui eu não consigo separar, eu não consigo fazer essa mensuração com confiança. Ainda que esse pedaço de baixo eu venha a oferir renda com ele, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou reconhecer tudo dentro do ativo imobilizado, porque eu não consigo separar com confiança. Agora tem a outra situação que nós vimos também, que é um edifício, e nesse edifício tem uma parte insignificante aqui, ó, em relação ao todo, que usa nas atividades administrativas. Então, esse pedacinho aqui, eu vou reconhecer o edifício todo como propriedade para investimento, porque é uma parte insignificante, e isso que diz o CPC. Mas isso, pessoal, só se puder ser vendida separadamente, se eu conseguir fazer a mensuração disso separadamente. A propriedade para investimento, pessoal, ela deve inicialmente, ela ser mensurada ao seu custo. E os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial. Então, quando no início ali, a primeira mensuração que eu vou fazer na aquisição é o valor de custo. Após esse reconhecimento inicial, eu posso o quê? Escolher, eu tenho uma opção de escolher entre o método do valor justo para mensurar ou o método de custo. Então, de acordo com o CPC 28, lá no item 32A, ele diz o seguinte, a entidade pode escolher o método do valor justo ou o método de custo para todas as propriedades para investimento que suportem os passivos e que paguem os retornos diretamente associados ao valor justo e aos retornos de ativos especificados, incluindo essa propriedade para investimento. Aí, item B, escolher o método do valor justo ou o método custo para todas as restantes propriedades para investimento, independentemente da escolha feita na linha A. O que ele está me dizendo aí, pessoal? Ele está dizendo o seguinte, que no momento inicial, eu vou reconhecer essa propriedade para investimento ao método do custo. Vou reconhecer ao método custo e todos os gastos incorridos ali nessa aquisição. Aí ele fala, nas mensurações subsequentes,
a entidade pode escolher o método do valor justo ou o método do custo para fazer essa mensuração. Porém, ele fala, se escolher o método do valor justo, para todas as demais propriedades vão seguir o valor justo. Se escolher o método do custo, todas as demais propriedades para investimento da empresa vai seguir o método do custo. E o que é o método do custo, professora? Nós vamos ver que o método do custo, que quando a entidade escolher o método do custo, ela deve mensurar todas as propriedades para investimento de acordo com o quê? Com o CPC 27, que é o ativo imobilizado. Exceto quando, pessoal, sempre tem uma exceção. Vai ter exceção quando? Aquelas que satisfaçam os critérios de classificação mantidas para a venda. Então, exceto essas, todas as demais devem seguir o quê? As orientações do CPC 27, ativo imobilizado. E se a propriedade for mantida para a venda, a mensuração será conforme o CPC 28. Então, se ela for mantida para venda, essa propriedade resolveu vender, eu vou seguir o CPC 28, o valor justo. E o que é o valor justo? O valor justo, pessoal, eu vou mensurar também se eu escolher para todas as demais propriedades. E nós vimos lá no início da nossa aula que o método, o valor justo é o quê? É aquele valor que a entidade está disposta a receber pela venda de um passivo e outra pessoa está disposta a pagar aquele valor. Então, olha só. E ele apresenta também, dentro do método valor justo, uma exceção. Qual é o exceto aí? Se há uma clara evidência de que o valor não pode ser mensurado com confiabilidade. Bem, pessoal, nós vimos agora há pouco que para eu reconhecer pelo método do valor justo, eu tenho que satisfazer dois critérios ali. O primeiro é conseguir mensurar os custos com confiabilidade. E segundo, eu conseguir separar essa propriedade das demais. Se eu conseguir separar isso aí eu vou reconhecer pelo método do valor justo. E ele fala, se não tem uma clara evidência de confiabilidade dessa mensuração, nesse caso não tem do que se falar de valor justo. Eu vou ter que reconhecer ao método do custo. E ele fala o seguinte, pessoal, o ganho ou a perda proveniente. O ganho ou a perda, pessoal, proveniente do ajuste ao valor justo deve ser reconhecido no resultado do período lá na nossa DRE. Então, se teve um ganho ao método do valor justo ou teve uma perda ao método do valor justo, eu vou reconhecer esse ganho, se for um ganho, como uma receita na DRE e se for uma perda, como uma despesa na DRE. Tranquilo, pessoal? Vamos fazer um exemplo aqui que vai ficar mais fácil o entendimento em relação a esse ganho e essa perda que eu vou reconhecer dentro da DRE. Mas antes, vamos só relembrar aqui que se eu escolher o método de avaliação pelo custo, ele vai estar sujeito à depreciação. Vou realizar o cálculo da depreciação normalmente. Se eu escolher o método de avaliação pelo valor justo, a contrapartida vai ser o quê? O resultado, a minha DRE. Eu vou reconhecer isso lá na DRE. Então, olha só, vamos ao exemplo do método de custo. Então, primeiro vamos ver um exemplo do método de custo. Considere que o hipermercado Beta adquiriu em janeiro de 2000 de X1 para alugar um terreno no valor de 80 mil e um imóvel no valor de 100 mil. A vida útil do imóvel é de 50 anos, com o valor residual zero. Qual o lançamento dessa aquisição aí em 31/12 de X1? Pessoal, nesse caso aqui, é 31/12, só que ele comprou lá em janeiro. Então, nesse caso, primeiro eu vou fazer qual o lançamento? Primeiro nós vamos fazer o lançamento da aquisição desse terreno. Veja bem, ele está me dizendo aí, imagine que essa empresa já tem lá no balanço patrimonial dela
um saldo inicial aqui na conta banco e um saldo inicial no capital social. Isso daqui é só para não ficar aqui sem valores no banco, no momento da aquisição. Então, olha só, para essa aquisição aí, qual é o lançamento que nós iremos realizar, pessoal, nesse caso? Nós vamos realizar que ele adquiriu, sim, teve uma aquisição aí no valor de 180 mil. 80 mil de um terreno e 100 mil de um imóvel. Pessoal, quando eu adquiro um bem que vai aumentar o meu ativo aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou debitar a conta terreno 80 mil. E vou ter também um aumento de imóvel no valor de quanto? De 100 mil. Para cada débito ou débitos, eu preciso de ter um crédito em igual valor. Nesse caso, vai sair uma saída, vou ter uma saída do banco no valor de 180. Então, eu vou creditar banco. Perfeito? Só que lá na nossa questão, ele está pedindo para eu fazer esse lançamento aí na data do fechamento do balanço ali. Eu preciso fechar o balanço e também preciso reconhecer o que, gente? A depreciação referente a esse ano, porque ele adquiriu em janeiro, já teve uma depreciação aí, porque eu estou em 31/12. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos achar qual é a cota de depreciação anual. Pessoal, a questão não informou nada. Então, eu vou saber que nesse caso aqui vai ser pelo método linear. Eu posso calcular pelo método linear. E uma observação importante, pessoal. De acordo com o CPC 28, o valor residual de uma propriedade para investimento será sempre zero para fins de depreciação. Então, de acordo com o CPC 28, ele diz que toda vez para fins de cálculo de depreciação, o valor residual será zero. Então, vamos calcular aí. Eu vou pegar o valor do bem, que é os 100 mil da propriedade, e vou dividir pela vida útil dele, que é quanto? 50 anos. Nesse caso, nós vamos encontrar uma cota de depreciação anual de R$ 2.000 ao ano. E é esse valor que nós vamos utilizar lá no nosso balanço. Então, pessoal, vamos fazer o reconhecimento aí dessa cota de depreciação. Depreciação, nesse caso, pessoal, eu vou reconhecer uma despesa de depreciação, então eu vou debitar R$ 2.000, que essa despesa de depreciação vai aparecer lá na minha DRE, e a contrapartida vai ser uma conta patrimonial chamada depreciação acumulada desse imóvel, no valor de quanto? De R$ 2.000. Então, lembrando que essa depreciação acumulada, ela vai diminuir o valor desse imóvel. Esse é pelo método de custo. Então, de acordo com o CPC aí, pessoal, o método de custo, eu sempre vou manter os mesmos valores, tanto do terreno, quanto do edifício no meu balanço patrimonial. E vou tendo aqui uma subconta de depreciação acumulada. Tranquilo? E olha só, o terreno e essas edificações, eles também estão sujeitos normalmente ali com o teste de recuperabilidade. Eles estão sujeitos ao CPC 01, que trata sobre o teste de recuperabilidade. Bem, agora nós vamos ver o exemplo pelo método do valor justo. Olha o que a questão nos informa. Considere que o mercado beta adquiriu em janeiro de X1 para alugar. Então, não tem muito a ver ali com as atividades dela, não tem nada a ver. Porque aqui é um mercado e aqui ele comprou para alugar um terreno no valor de 80 mil e um imóvel no valor de 100 mil. A vida útil do imóvel é de 50 anos, com valor residual zero. O valor justo total em 31/2 de X1 era 270. Então, o que ele está me dizendo aqui? Que ele adquiriu lá em janeiro por 180 e que lá em dezembro já estava 270. Teve uma valorização significativa. E já no final de X2, o valor justo era de 100 para o terreno e de 130 para o imóvel. 100 mais 130, 230. Significa
que de X1 para X2 houve uma redução no valor. Aí vamos ver, ele quer saber como que ficou lá no final de X2. Então, nesse caso, para saber como ficou no final de X2, nós vamos primeiro fazer o lançamento da aquisição, depois nós vamos fazer o lançamento do resultado lá no final de X1, que é esse valor, e para depois fazer o lançamento aqui referente a X2. Veja, pessoal, vai mudar alguma coisa em relação ao lançamento da aquisição? Não. A empresa adquiriu um terreno no valor de 80 mil, um imóvel no valor de 100 mil, e aí então, debitei 80, debitei 100, vou creditar 180 aqui na conta caixa, porque foi à vista, na conta banco. Bem, pessoal, então, feito esse lançamento da aquisição, agora nós vamos fazer o reconhecimento pelo valor justo lá no final de X1, que ele está me informando que no final de X1 essa aquisição já estava valendo 270 mil. Então, o terreno, no final de X1, a mensuração, vou colocar bem aqui, lá no final de X1, ele me informou que o terreno já estava valendo não mais 80 mil, mas 110 mil. Teve uma valorização de 110. Pessoal, 80 menos 110, qual a diferença aí? Professora, vai dar uma diferença de 30 mil. Então, esses 30 mil aqui, nós vamos reconhecer eles como um ganho. Então, se eu debitar esse aumento aqui dentro do meu terreno, eu vou creditar lá na minha DRE uma receita, que é um ganho por avaliação a valor justo de propriedade para investimento nesse valor de 30 mil. Então, eu tive aí um débito numa conta patrimonial e de ganho, vou ter aqui um crédito lá na DRE de uma receita. Então, aqui vai ser, na DRE, uma receita de ganho por avaliação patrimonial no valor justo de 30 mil. O imóvel, pessoal, chegou ao final do exercício de X1. Esse imóvel aqui, ele já estava sendo avaliado ao valor justo por 160 mil. Então, 100 mil menos 160, ele teve aqui um aumento, uma valorização de 60 mil. Se eu debitar essa valorização de 60 mil aqui dentro do meu ativo, eu vou ter que creditar o quê? Um ganho por avaliação lá dentro da DRE, no valor de 60 mil. A questão nos informou que lá no final de X2, que é a data que ele está pedindo para a gente fazer a mensuração, no final de X2, esse terreno já estava valendo 100 mil e o imóvel 130. Então, agora nós vamos fazer... Aí aqui, olha só, o que ele falou para mim? Que lá no final, já lá no final de X2, esse terreno aqui estava valendo 100 mil. Teve uma desvalorização. E que o terreno, o imóvel aqui, ele não estava valendo mais 160, mas sim 130 mil. Pessoal, nesse caso aí, eu tive uma redução no valor do bem, eu tive uma desvalorização. No caso do terreno, uma desvalorização de 10 mil. Então, eu vou ter que creditar 10 mil aqui dentro do ativo e vou debitar uma perda por desvalorização de 10 mil lá na DRE. E o imóvel era 160, agora 130, ele teve uma desvalorização de 30 mil. Logo, eu vou reconhecer essa perda aqui debitando 30 mil dentro da DRE lá na perda por desvalorização do valor justo de propriedade para investimento. Então, pessoal, o que ele está falando para mim ali? Ele está dizendo que toda vez que eu tiver uma perda, toda vez que eu tiver um ganho ou uma perda proveniente do ajuste a valor justo, deve ser reconhecida onde? No resultado do período lá na DRE, e esse é o nosso exemplo aí em relação a um ganho de 30 mil e uma perda de
10 mil. Isso sempre vai refletir lá dentro da demonstração do resultado do exercício. Então, para fechar aí, vamos só relembrar. De acordo com o CPC 28, a mensuração inicial deve ser pelo método do custo. As mensurações subsequentes devem ser pelo custo, a empresa pode escolher, a entidade pode escolher pelo custo ou pelo valor justo. Se escolher o custo, deve haver a depreciação. Se escolher o valor justo, deve verificar no final do exercício se teve um ganho ou se teve uma perda e não vai sofrer depreciação esses bens. Bem, pessoal, a regra geral vai ser: a empresa pode escolher pelo método de custo ou pelo método do valor justo. Feito a escolha, vai aplicar esse método para todas as demais propriedades para investimento. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre as transferências de investimento ao custo. Então, olha só, as transferências entre propriedades para investimentos ocupada pelo proprietário e estoque não altera o valor contábil e não altera o que? O valor de custo. Como assim, professora? Se eu tenho um ativo imobilizado ao custo, que está mensurado ao custo, e eu quero pegar esse imobilizado aqui, olha só, gente, e transferir ele para uma propriedade para investimento, fazer essas transferências dentro do balanço patrimonial ali, dentro desses ativos da entidade. Se eu tenho ele no imobilizado ao custo e quero transferir lá para a propriedade para investimento, porque eu não vou usar isso mais nas atividades operacionais da empresa, nesse caso, pessoal, eu vou reconhecer ao custo, continuar. Se eu tenho aqui um estoque ao custo e resolvo colocar ele lá dentro de propriedade para investimento, eu vou colocar ao custo também. Então, se aqui está o custo, eu vou trazer aqui para ao custo. E se as transferências for ao valor justo? Ele diz o seguinte, que as transferências entre propriedades para investimento e propriedades ocupadas pelo proprietário em estoque, ele diz o seguinte, que como que vai ser as contabilizações subsequentes? Se o imobilizado está ao valor justo, eu vou trazer para a propriedade para investimento ao valor justo. Se for um estoque que estava lá, um imobilizado que estava lá na conta do estoque, um bem no estoque, e eu vou trazer para a propriedade para investimento, eu vou trazer isso ao valor justo. Então, valor justo, certo? Agora, pessoal, nós temos aquelas transferências das propriedades ocupadas pelo proprietário. E como que funciona aí? O que ele fala? Se a propriedade ocupada pelo proprietário se tornar uma propriedade para investimento que esteja escriturada pelo valor justo, a entidade deve aplicar o CPC 27 até essa data. Então, eu tenho uma data X ali. A propriedade ocupada pelo proprietário, nós vamos depreciar e vamos reconhecer normalmente as perdas por redução ao valor recuperável ali, normalmente. Então, eu vou continuar aplicando o CPC 01 no teste de recuperabilidade. Então, vamos melhorar isso daí. Como funciona? Eu tenho aqui, pessoal, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui um ativo. E esse ativo aqui, ele é uma propriedade ocupada pelo proprietário. Ou seja, uma propriedade, um imobilizado que está lá dentro do meu ativo imobilizado. E agora, a empresa decidiu não usar mais isso como imobilizado. Falou, não, vou parar, não vou utilizar mais nas minhas atividades operacionais e nós vamos transferir isso e vamos colocar agora isso como propriedade para investimento. Eu vou agora, o objetivo desse bem vai ser auferir renda com aluguel ou vai ser para valorização de capital. Então, nesse caso, você entende que bem aqui eu vou ter essa transferência de um lugar para o outro. Então, eu vou ter uma data X aqui. Então, nessa data X, o CPC fala que daqui até essa data, que ele está me informando, então, até essa data aqui, pessoal, eu vou continuar depreciando e vou continuar reconhecendo o quê?
as perdas. Normalmente, quando chegar nessa data, que eu for vir para cá, o que fala? Vou cessar. E a partir daí, eu passo a reconhecer o quê? Ao valor justo. Então, a partir dessa data para cá, eu passo a reconhecer ao valor justo. E daqui até a data, eu vou reconhecer isso daí ao custo, reconhecendo lá de acordo com o CPC 27, aplicando a depreciação. Porque daqui para cá era imobilizado, daqui para cá passa a ser o quê? Propriedade para investimento. Então, pessoal, para finalizar aí, o que eu preciso saber? Que propriedade para investimento é diferente de imobilizado, de uma propriedade ocupada pelos proprietários. Então, a propriedade ocupada pelo proprietário é o ativo imobilizado, ele vai seguir ali as instruções do CPC 27. Já a propriedade para investimento fica dentro do ativo não circulante, dentro do subgrupo investimento. E o que vai ser uma propriedade para investimento? Só pode ser um terreno, um edifício, edificações aí, ambos ou parte deles, certo? Para ser propriedade para investimento. E olha só, pessoal, para ser propriedade para investimento, nós vimos na nossa aula que ela deve ser mantida pelo proprietário com o objetivo, com a finalidade de auferir renda ou para valorização do capital social da entidade, certo? Caso contrário, não se fala de propriedade para investimento. A questão informou para você, falou qualquer coisa, que essa propriedade tinha um vínculo com a atividade operacional da empresa, eu vou reconhecer isso como um imobilizado. Não tem vínculo nenhum, ele gera fluxo de caixa, é altamente independente das atividades operacionais dos demais ativos dessa entidade, aí sim eu vou reconhecer como uma propriedade para investimento. Lembrando, o reconhecimento inicial deve ser, a mensuração deve ser pelo custo. Os subsequentes, a entidade pode escolher se for pelo custo ou pelo valor justo. Escolhendo um dos dois, deve aplicar a todas as demais entidades aí. No próximo vídeo, nós vamos fazer algumas questões aí. Grande abraço e até a próxima!